Bom, essa semana a convidada é a psicóloga Ivna Damasceno. Não sei se vocês tiveram um tempinho de dar uma olhada nos stories da semana, mas hoje nós vamos ter uma conversa bem legal. A gente vai já iniciar, tá? Estamos esperando vocês se achegarem. Nós tivemos uma conversa, vamos ter, aliás. Oi, Nath, seja bem-vinda, tá? Estou aguardando aqui a Ivna. Nós vamos ter uma conversa bem legal a respeito da visão sistêmica em relação à aprendizagem. Às vezes a gente pode sentir assim que não consigo aprender as coisas, eu quero tanto aprender algo, né? Por que eu tenho dificuldade? Então a gente vai estar abordando esse assunto com a Ivna, certo? E vocês podem também se sentir à vontade para enviar as perguntas que vocês tenham, tá? Sejam assim, fiquem à vontade. Oi, Glecila, me confirma se eu pronunciei certo o teu nome. Seja muito bem-vinda, tá? Obrigada por estar aqui com a gente no ao vivo. Tô aguardando a convidada, né? A amiga Ivna vai estar aqui conosco, certo? Se vocês desejarem, tem a opção desse aviãozinho, né, do Insta, que vocês podem informar para os amigos de vocês que tá tendo esse ao vivo. Oi, Ivna, te enviei um convite, tá? Aqui tá atualizando, tá falando que tá aguardando. Ivna, se você puder enviar para mim o convite. Solicitou também. Não chegou aqui. Será que é a minha internet? Só um momentinho. Solicitei novamente. Oi, Tamara. Oi, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo, que privilégio ter você aqui com a gente nessa live. Eu estava super animada e ansiosa para essa nossa conversa. Eu que me sinto super honrada de estar aqui podendo conversar contigo e a gente dialogar sobre os assuntos em comum, né? Do que a gente tem para falar, do que a gente tem para Sim, dizer. exatamente, Ivnas. Muitíssimo obrigada, tá, por você ter aceito o convite de estar aqui com a gente. Tenho certeza que vai contribuir muito a sua fala, né? A sua experiência com a visão sistêmica para as pessoas que estão aqui nos acompanhando, né? Uhum. Eu que Ivna, agradeço. obrigada. Bom, como eu falei para o pessoal que entrou um pouquinho, alguns minutinhos antes, né? A gente tem esse recurso aqui do aviãozinho do Insta, né? Que a gente pode estar Uhum. enviando, né? Indicando para os nossos contatos que a gente já está aqui no ao vivo. Quem puder e desejar participar, né? Contribuir com perguntas, com participação, são todos muito bem-vindos. Olá, César F. Monteiro, seja muito bem-vindo. Vou mandar aqui para o pessoal. Certo, também estou mandando aqui. Olá, terapeuta Andréa Benevides. Boa noite. Obrigada pela presença. A gente está só dando um tempinho para o pessoal chegar, né, Tamara? Sim, isso mesmo. A gente está dando um tempinho para o pessoal estar chegando. Enviando aqui convite, se vocês também mandem aviãozinho para os
para os contatos de vocês que vocês acham que teriam interesse para saber um pouco desse tema, né, da visão sistêmica e a aprendizagem. Oi, Camila, seja bem-vinda. Boa noite. Bom, Ivna, enquanto o pessoal vai chegando, eu gostaria de pedir para você se apresentar para quem está aqui no meu perfil que ainda não conhece, né? Você, quem é a Ivna? Conta um pouquinho para a gente. Gente, eu sou Ivna, sou psicóloga. A psicologia é a minha segunda formação. A minha primeira formação era analista de sistemas, né? Para você ver como o sistêmico já está na minha vida faz tempo. E aí eu mudei de área, né? Fui para psicologia e dentro da psicologia, né? O que me chama muita atenção, né? O que eu sinto muita conexão dentro dela é dessa abordagem sistêmica, né? Eu sou psicóloga clínica, né? Atendo no consultório e a minha experiência, o que eu abordo as pessoas é como eu olho as situações é dentro da perspectiva sistêmica, né? Eu vejo o indivíduo não só ele ali isolado, mas eu vejo ele diante do contexto, né? Do sistema ao qual ele veio, né? Que é a família dele de origem, né? Que ele faz parte daquele todo. Então, eu sou psicóloga e atuo com essa perspectiva. Certo. Ivna, eu fiquei um tanto curiosa em relação a essa sua transição de carreira, porque até então você era analista de sistemas, né? Como foi para você essa decisão assim de sair dessa área, né, relacionada à informática e ir para um outro universo totalmente diferente que é a psicologia? Sim. E assim, é interessante que até a nossa profissão, né, o que a gente escolhe fazer, ela também está relacionada com algo dentro do nosso sistema, né? E assim, a minha primeira formação, hoje eu vejo muito como uma busca, na verdade, pela minha parte paterna, né? Em função do meu pai, essa profissão de analista de sistemas, né, é uma área que predominantemente tem mais homens, é mais masculina, não só pelo gênero, assim, mas pela função que se faz, né, porque é uma área que trata mais de raciocínio lógico, precisa muito mais do racional, né, e aí isso vem muito do masculino, né, é uma parte que é uma área que é muito do masculino. Eu falo não do masculino e feminino no sentido de gênero, mas no sentido de comportamentos, porque a gente, independente da gente ser homem ou mulher, a gente tem os dois tipos de comportamentos, né? Tantos comportamentos que são mais voltados, são mais masculinos, por assim dizer, como a gente tem comportamentos, né, que são mais voltados para o feminino, que é mais do feminino, né? Como, por exemplo, cuidar, nutrir, né? Numa profissão a gente precisa conciliar os dois, mas tem áreas que predominam mais um ou outro, né? Então, assim, eu via muito uma conexão também um pouco com a história do meu pai, né? Porque eu acho que a minha primeira formação eu não pensava muito assim, qual é o meu dom para eu escolher uma profissão. Eu pensava assim, eu não tenho muita opção, eu quero saber se eu vou trabalhar logo e se eu vou eu vou conseguir ter uma independência financeira, né? Então, assim, eu era muito imatura e não, assim, pensei muito assim, eu me conecto com o que eu vou fazer. Não. E hoje eu vejo muito isso, né? Que era como uma busca pelo meu pai, né? Que remete ao masculino do meu sistema. E também porque, assim, porque pela história do meu pai, eu acabava me conectando muito com ele, porque ele não teve a oportunidade de escolher o que ele queria fazer. Assim, eu via muito meu pai que ele sempre falava que ele gostava muito da área do direito, mas por ele quando ele veio do interior morar aqui, ele trabalhava, estudava, né? E foi muito difícil. A situação dele quando ele veio também para cá, né? Ele veio para a capital, né? Ele veio trabalhar, estudar. E assim, era muito difícil. Ele falava assim, meu pai, mas por que o senhor não escolheu fazer o que o senhor gostava?
E ele falou, não, na época eu cheguei, trabalhava, estudava, aí depois eu passei em concurso de banco, e aí eu fui para fazer uma faculdade que era mais, não era tanto que eu gostava, mas me encaixava mais com o emprego que eu já tinha, né? E assim, eu me conecto, quando eu sentia, eu via o meu pai, poxa, ele não teve a oportunidade de escolher, é como se eu tivesse me conectado com isso, sabe? Sim. E aí eu fiz essa escolha também meio que, eu também não tenho. Olha só, eu estava carregando um peso do meu pai, que não era meu. Meu Olha pai que não teve a interessante. oportunidade, meu pai não teve a oportunidade de escolher, então eu também automaticamente eu não tenho a oportunidade de escolher. Então eu vou fazer logo um curso que vai me dar uma entrada rápida no mercado de trabalho e eu sei que vai ter um retorno financeiro mais imediato. Mas eu não pensava muito assim no que eu quero, no que eu me conecto muito fazendo, né? E aí foi assim, essa minha escolha, essa minha primeira escolha. E só que quando eu cheguei lá, eu fiz o curso, concluí, trabalhava na área, já tinha começado uma pós-graduação, mas eu não me conectava com aquilo que eu fazia. E aí eu não me via crescendo, eu estava ali numa pós, mas assim, eu não ia assim com aquele ânimo, com aquele gosto, né? Com aquela vontade, né? Do que eu vou fazer, eu me conecto muito com isso, né? Realmente acho que faz a diferença. E aí eu resolvi, né, fazer essa transição. E aí a psicologia era o que eu sempre fui muito curiosa, né, de entender o porquê que a gente sobre o humano, né, o mundo interno da gente. E aí eu fui para a psicologia, que era o que eu realmente me identifiquei muito. E quando eu cheguei na psicologia, eu tive certeza que era ali que era o meu lugar. E aí, assim, agora eu estou numa área que eu gosto, né? E que assim faz muito sentido para mim. E sou muito grata também até antes de eu fazer, antes quando eu estava finalizando a minha conclusão, o meu primeiro curso, eu pensava assim, eu estou fazendo, mas eu não gosto. E aí várias vezes eu quis parar, mas hoje eu olho para essa minha primeira formação também como uma gratidão, porque ela me deu uma certa experiência, ela me deu. Eu recebi, eu trabalhei um tempo, né? Então eu consegui me sustentar por um tempo como resultado desse trabalho, né? Então eu olho para a minha trajetória e também sou grata pela minha primeira formação, mas agora eu estou em outra área que eu acho que faz mais sentido para mim, que eu posso dar o melhor de mim. Que legal a sua história, Ivna. Gente, para quem chegou agora, seja bem-vinda, Sorelinho, Wesley, acho que é Wesley Maicon, a Mirella também vi que estava por aqui com a gente. A sua história, assim, dá uma força muito grande a quem quer, quem está passando por uma transição de carreira ou pensa em mudar, né? E Sim. a gente vê o quanto você está realizada, o quanto você se encontrou na área da Uhum. psicologia. Sim. Aí, você contando um pouco sobre a sua história, me veio uma outra pergunta em mente. A gente sabe que a psicologia tem várias abordagens. Você poderia explicar um pouquinho para a gente, né, para quem está assistindo, como é a abordagem sistêmica, assim, de forma assim resumida, como funciona? Uhum. Eu vou explicar, né? Eu já falei um pouquinho, mas eu vou falar um pouco mais. A abordagem sistêmica, ela vem muito de olhar o todo, né? A nossa primeira origem, do sistema maior de onde a gente veio, né? Que a gente, hoje, a gente tem áreas da ciência que até já validam isso, né? Que validam que a gente herda não só as nossas características no nosso DNA, né? Que a gente herda nossas características físicas, mas a gente herda também crenças, padrões de comportamento, né? Então, assim, a gente já tem hoje a ciência hoje está validando muito isso, né? Que não é só o que é físico, mas também o que é padrão de comportamento, crenças, e a psicologia sistêmica, ela olha muito para essa estrutura maior de onde a gente veio, né? E
é percebido muito isso, padrões de repetição, né, de determinadas famílias, né, e que o sistema, essa base também da sistêmica, ela vem muito ela tem várias fontes, né? Ela tem várias influências. E uma das influências também é da biologia, né? Da teoria dos sistemas, dentro da biologia. E que todo sistema, né, dentro da biologia, ele tem essa função de buscar um equilíbrio, né? Então, quando há algum prejuízo, alguém é prejudicado, o sistema vai trabalhar para que aquilo seja compensado, né? Então, dentro do sistema familiar também é da mesma forma, né? Se alguém no sistema familiar, né, existem algumas leis para ele funcionar, assim, que determinam o funcionamento dele, né? Que nem na física, né? A gente sabe que tem a lei da gravidade e que não é algo assim, eu duvido da lei da gravidade, né? Hoje em dia a gente não ousa se duvidar. A gente sabe que se a gente joga algo daqui de uma altura muito alta, né, aquilo vai cair no chão e vai quebrar. Né? Então, dentro dos sistemas, também foram observadas algumas leis dentro da família, né, para que esse sistema, como é que ele funciona, né? E aí, uma das leis sistêmicas é que todos têm o direito de pertencer, né? Ninguém pode ser excluído, né? Senão, se houver uma exclusão dentro do sistema, mesmo que seja, às vezes, como é que exclui? Por exemplo, tem uma pessoa que é viciada, né? E aí a gente vai fazer algo para a família, aí não vou chamar fulano, porque, né, ele não é nem gente, eu já ouvi até essa frase, né? Porque por pessoas que às vezes têm uma questão de vício, enfim, algum adoecimento ou alguma questão e acabam excluindo esse membro. E aí, o sistema vai trabalhar nessa compensação, né, de pode vir outra pessoa para repetir aquele mesmo comportamento do que foi excluído, para que aquele seja visto, para que aquele seja lembrado. Né? Então, assim, o sistema de inclusão, o senso de inclusão no sistema familiar é muito forte. Né? Se houver expulsão, ele vai dar o jeito de buscar o equilíbrio e de compensar aquela exclusão. Outra lei sistêmica é o da hierarquia, né? Que quem veio primeiro, né, merece ser respeitado como o que veio primeiro, e o que veio depois. Né? Existe uma hierarquia dentro da família. Né? E às vezes acontece muito que de famílias, por exemplo, que só o mais novo, foram vários filhos, e só o mais novo conseguiu se formar. E aquele mais novo, ele não respeita os que vieram antes, né? Ele acha que ele é o melhor, só ele que tem o direito à palavra, é ele que tem que decidir tudo. Né? Então, quando alguém quebra essa hierarquia de não respeitar quem veio antes, né, também há um desequilíbrio no sistema, porque essa ordem não está sendo validada. Né? Então, assim, o que é você respeitar essa hierarquia? É você ficar no seu lugar, né? Porque quando você está no seu lugar, você tem força, sua vida é leve. Mas quando você, às vezes, tenta ocupar o lugar de algum outro membro, ou até dos próprios pais, também vai haver um desequilíbrio, né? Porque, assim, você não está respeitando essa hierarquia. Tem alguém que chegou antes, que é maior que você, né? Você chegou depois. Você é pequeno. E a outra lei, Tamara, outra lei que rege, né, e domina dentro do sistema familiar, é o equilíbrio entre o dar e o receber. Né? O dar precisa ser proporcional a esse receber, né? Exceto na relação de pais e filhos, porque os pais sempre dão mais e não tem de jeito nenhum como os filhos pagarem igual, né? Porque a vida é algo que é impagável. Né? Então, assim, nas outras relações, por exemplo,
uma relação, por exemplo, de casal, né? Que só um faz muito, muito, muito por aquele e aquele outro faz muito pouco ou quase nada. Essa relação vai ficar em desequilíbrio, né? Porque um está dando muito e o outro está só recebendo e dando muito pouco. E vai chegar uma hora que pode acontecer, muito provável de acontecer, desse que está dando pouco, que está mais recebendo, deles, a pressão é tão forte, né? Porque essa lei está em desequilíbrio, que ele queira sair desse sistema, né? Porque ele recebeu muito, ele ganhou demais e ele não deu, não ficou em equilíbrio. Então, assim, são essas algumas das leis, são as três principais leis que regem o sistema familiar. Excelente, Ivna. Olha, eu fico impressionada. Tão legal o jeito como a Ivna explica, né, pessoal? Eu fico assim, encantada. Parabéns, Ivna. A gente vê que você realmente ama o que você faz e isso é muito perceptível na sua fala. Assim, o prazer que você tem de explicar e a forma como você faz a gente entender mais facilmente. Obrigada, Tamara. Nada. Pensando um pouquinho na questão da educação, né? Às vezes eu escuto muito assim, algumas pessoas falarem, eu queria tanto, por exemplo, eu trabalho com idiomas, né? Então, às vezes tem muita gente que chega para mim, eu queria tanto aprender inglês, mas não entra na minha cabeça, eu não consigo. Ou eu queria aprender espanhol, ou fazer outra coisa. De que forma a visão sistêmica olha para essa questão da aprendizagem? O que a gente pode perceber em relação a isso? É muito interessante, né? A questão das disciplinas, né? E como elas têm conexões com algo maior, né? E a questão da língua estrangeira, ela está muito relacionada a o que pode estar acontecendo dentro desse sistema quanto a esse idioma, né? Teve alguma questão lá atrás, pode ser dos pais, dos avós, enfim, dentro do sistema, que alguém foi morar fora, em outro país que falava um idioma diferente, e ele teve muita dificuldade nesse idioma, para ele foi muito difícil, né? Então, pode estar havendo uma lealdade a essa questão, a essa pessoa do sistema que, que sofreu por ter que aprender um novo idioma, né? Então, pode ser que essa pessoa ela esteja carregando um peso, né, que não é dela, é de alguém do seu sistema, né? Outra coisa que pode acontecer também é com relação a, por exemplo, algum dos pais, né, tem alguma questão com com um país, enfim, que fala esse idioma tal, né? Ele não gosta, por exemplo, já pensou, por exemplo, o meu pai não gosta dos Estados Unidos, né? Ele tem muita raiva dos Estados Unidos, fala muito mal, ou da Inglaterra, né? Não gosta, fala muito mal. Então, por exemplo, você pode também estar se sentindo travada, não autorizada, né? Porque os filhos inconscientemente é como se eles tivessem esse senso e essa necessidade de obedecer aos pais. Então, é como se você não tivesse autorizada pelos seus pais, pela sua mãe, pelos alguém do seu sistema, a aprender aquele outro idioma, porque eles não gostam daquele país, daquela nação, né? Eles não gostam, enfim, tem alguma coisa ali que está bloqueando, né? Ou pode ser da própria pessoa, né? Talvez eu quero aprender inglês, né? Eu quero aprender espanhol, mas eu não gosto da Espanha, né? Então, assim, para eu me autorizar como pessoa a aprender um novo idioma, eu tenho que ter muito respeito pelaquele país, pelaquele lugar, né? Porque eu vou aprender aquele idioma é a língua que eles falam, né? Como eles se comunicam entre si, né? Então é algo muito íntimo, é algo muito pessoal, é muito daquela nação, né? Muito exclusivo dele. Então a gente sempre tem que ter essa postura de ter muito respeito, né, pela aquele local. Já pensou se eu quero aprender o francês, mas eu tenho muita raiva porque o pessoal diz que
o pessoal da França não é receptivo, né? Não eles não dão informação quando a gente vai lá. E aí eu tenho esse ranço com a França, né? Eu tenho raiva. E aí eu mesmo não me autorizo a aprender aquele idioma, porque tem questões de eu não estar respeitando aquele país, aquela nação. Super interessante, né? Entender melhor, né? De onde que surgem os pensamentos, né? Essa parte que você falou, por exemplo, do sistema, né? Da gente não se sentir autorizada, é muito interessante isso, né? Sim. Às vezes é algo que está bem mais lá atrás do que a gente imagina, né? Vem dos nossos antepassados, né? Mas aí surge uma pergunta. Depois que a pessoa se dá conta que ela tem esse pensamento, ela não se sente talvez digna ou autorizada de aprender algo. Como que a terapia ela vai ajudar aí essa pessoa que está com esse pensamento negativo de que não vai conseguir aprender algo? Dentro da terapia, a gente pode trabalhar com algumas ferramentas, algumas técnicas, em ver aonde é que está a questão, né? Assim como a gente faz um Detran aquela prova, né, que a gente faz o desenho, né, e assim o psicotécnico, né, dá para ter algumas informações da pessoa quando se faz aquela técnica, né, dentro do consultório também dá para a gente usar algumas ferramentas que vão mostrar, né, onde é que está inconscientemente aquele bloqueio, né, e ali durante o atendimento a gente vai poder identificar de onde vem, aonde é que tá enganchando, né? E aí vamos poder usar soluções, né? E trabalhar aquela questão, aquele bloqueio em si, para que aquela pessoa ela não fique, por exemplo, carregando um peso que não é seu, que é de alguém que passou por aquela situação, mas hoje nem Sim, está aqui e ela está carregando, né? Então a gente vai fazer os movimentos que são necessários, né? No caso de uma pessoa que está carregando um peso de alguém do seu sistema, a gente vai fazer, né, um movimento, né, de dizer devolução desse peso, né? Esse peso não é meu, né? Obrigado por você ter confiado em mim para carregar esse peso, né? Você foi lembrado, né? Eu fui lembrado. E esse peso me ensinou muitas coisas, mas agora ele já não é mais necessário, eu não consigo mais, eu te devolvo e fico só com o que é meu. E agora eu escolho fazer diferente, né? Então a gente vai fazendo usando algumas ferramentas, identificando onde é que está o bloqueio e vendo como lidar com ele, né? Quer seja devolver esse peso, quer seja dizer agora eu me autorizo, né, a aprender esse idioma, né, e vai depender muito da demanda da pessoa, né, do que foi identificado ali. E aí vão sendo feitos movimentos para focar na solução, né, no objetivo que a pessoa quer, porque ela é importante para ela. Se ela está buscando aprender outro idioma, é porque é algo importante na vida dela, né? Que vão abrir muitas portas, né? Dependendo do motivo de cada um. Pode ser um emprego, pode ser se mudar para outro país, né? E ela precisa saber daquele idioma para sobreviver, porque como é que ela vai pedir uma água, como é que ela vai se virar lá, né? Se ela não souber. Então, assim, vai focar na solução, né? Que é o que ela quer, o que ela escolhe fazer. certo. Ivna, essa questão ainda falando sobre não se autorizar ou ter esse sentimento de não aprender, né? Uhum. O que você pensa, por exemplo, em relação, ou como a visão sistêmica vê a relação também de quando a pessoa está num projeto novo de aprendizagem, por exemplo, e ela se compara? Eu acho que o meu inglês não é tão bom, meu irmão começou o curso depois do que eu, já está falando melhor do que eu. Como que a pessoa pode lidar também com essas questões de comparação de si mesma com os outros ou dos outros falarem algo que desanime de aprender? Como você vê essa parte? A questão de sempre vai ter gente para desincentivar, né? Sempre vão ter aquelas pessoas que vão torcer por você, que você sente que elas são sinceras com você,
e vão ter aquelas pessoas que vão tentar puxar você para desistir, né? E Infelizmente. o importante, que assim, na minha visão, é que a pessoa assim, tenha sempre claro que cada pessoa é diferente, que cada pessoa tem a sua história, né? A dificuldade dela pode não ser no falar outro idioma, mas pode ser em outra coisa que você não sabe, né? Então, toda pessoa é diferente do outro, né? E cada pessoa ela tem suas dificuldades, não assim não dá para se comparar. Você a minha sugestão é que você se compare diante do seu progresso, né? Você via quando você estava lá atrás, que você não sabia de nada, e você foi avançando, mesmo que seja de pouquinho em pouquinho, né? Mas que você se compare com você mesma, porque cada pessoa tem uma história de vida, cada pessoa tem um sistema familiar, né? Então, Sim. cada pessoa tem um sistema e tem uma dinâmica ali que você não entende, né? Então, a gente deve sempre ter muito respeito pela gente mesma, pela nossa dinâmica, pela nossa história, né? Saber que vão ter pessoas que aprendem mais rápido, outras a dificuldade é em outra disciplina, digamos assim, em outra questão, né? Então, cada pessoa tem um sistema diferente, né? E cada pessoa vai ter um funcionamento diferente, né? Então, é sempre se voltar para si e se comparar com você mesma, vendo o seu progresso, vendo onde é que você conseguiu avançar, celebrar esses pequenos avanços que às vezes a gente acaba esquecendo de fazer isso, né? Mas celebrar esses pequenos avanços, que cada trajetória ela é uma caminhada, né? E assim, a gente precisa dar o pontapé inicial, né? Então sempre vão haver os começos, às vezes os começos são mais difíceis, né? A gente tem que insistir muito para continuar. Mas é isso, olhar para a sua própria história, para a sua própria jornada, né? E se ver como um único, né? Que ninguém é igual a ninguém. Isso, excelente. Queria dar as boas-vindas a quem chegou agora há pouquinho na live, o Alex, o Denilson, inglês na ponta da língua. Obrigada por estarem aqui. Ivna, e eu queria também aproveitar e fazer uma pergunta em relação à sua transição de carreira. A gente está falando de aprendizagem, mas me chamou muito a atenção assim a sua coragem, né? Pode ser que, oi Alex, tudo bom? Pode ser que outras pessoas que estão aqui nos acompanhando hoje estejam passando pelo que você passou um dia, de não estar mais se encontrando na sua área e quer mudar. Alguns têm receio porque acham que deu certo para a Ivna, porque a Ivna ainda é muito jovem, mas sei lá, eu já estou mais maduro de idade, então acho que não dá mais para mim, não há mais tempo. O que você diria para essas pessoas que estão nos ouvindo e que estão com esse sentimento de querer mudar, mas aquele impasse, se deve ou não mudar de profissão, de carreira, enfim. Uhum. Hoje em dia isso é muito mais comum do que antigamente, né, Tamara? A gente vê muito mais isso acontecendo do que a gente via antes, por exemplo, na época dos nossos pais, né, que eles faziam escolha e tinham um emprego, às vezes aquele emprego era para a vida toda. A vida toda, verdade. E assim, hoje a gente tem essa maior liberdade, né, de fazer uma escolha e depois a gente vê que não é bem aquilo que a gente queria e a gente poder sair de onde a gente está e ir para caminhos que fazem mais sentido para a gente na nossa vida, né? Tudo que a gente faz, a gente aprende muito, né? Da forma como a gente fez, até do que a gente faria novamente, o que a gente não faria novamente, né? E eu diria que, assim, essa transição, ela não precisa ser tão brusca quanto a que eu fiz, né? Que eu, tipo assim, eu criei um ranço mesmo da minha área antiga e disse, eu não quero mais, não aguento, né? E, assim, se fosse hoje, o que eu teria feito? Eu teria continuado trabalhando e teria ido para psicologia também, né? E, assim, sei lá, quando eu me sentisse pronta, sairia, né? Porque tem toda uma questão, né? De que cada realidade é uma realidade, né? Então, Verdade.
No meu caso, eu também tive muito ainda o auxílio dos meus pais, né, que me apoiaram, tanto em sentido de emocional, de assim, de apoio mesmo, quanto financeiro, né, para que eu pudesse fazer essa transição. Né? Mas tem pessoas que não têm não podem ter esse apoio, ou já têm filhos, né? E aí fica complicado tomar uma decisão dessas. Quando eu fiz, eu não tinha, né? Eu tinha 20 e poucos anos, eu era mais jovem, então depende muito de cada caso, né? Mas que essa transição, ela também pode ser feita de uma forma gradativa, né? Você não precisa abandonar, assim, de uma forma tão rápida a antiga área, você pode ir indo aos poucos, né? E assim, fazendo aos poucos. E aí fazer um planejamento, né? Um projeto de vida. Né? Então, quando a gente. Às vezes a gente não consegue fazer uma mudança tão rápida, mas a gente consegue fazer um planejamento para que a gente. E que a gente tenha objetivos bem claros. Né? Não, esse ano eu vou começar um curso, e aí eu vou ver como é que eu me sinto. Daqui a tantos meses eu vou fazer assim, eu não vou ainda sair totalmente da minha área antiga, porque ela também me dá ela é dela que eu ainda me sustento, né? E ela vai me acabar também me apoiando para que eu possa investir nessa área nova, né? Então, assim, eu faria hoje diferente, né? Eu continuaria na minha área antiga e iria migrando aos poucos, né? Mas, assim, o que eu acho que seria muito interessante é você ter um planejamento claro, né? Do que você quer e essa transição, dependendo das circunstâncias de cada pessoa, porque cada circunstância é diferente, né? Ela pode Sim. fazer tanto assim de forma rápida, como ela pode fazer de forma mais gradativa. Né? Mas é muito também gratificante poder fazer, poder mudar, né? Quando a gente não vê que não faz mais sentido algo na nossa vida, a gente poder iniciar esse movimento de mudar. Com certeza. Seja bem-vindo, Study by Myself, de Boston, né? Chique a live, né? Temos Mirella na Inglaterra, temos pessoal dos Estados Unidos. Ivna, outra coisa que eu queria perguntar para você é assim, claro, cada circunstância é diferente, como você bem abordou, né? Algumas pessoas têm a oportunidade de mudar, migrar de carreira, por exemplo, rapidamente, outras nem tanto. Mas quais seriam as consequências na visão sistêmica, por exemplo, do não mudar? A pessoa tem esse sentimento que chegou o momento de mudança, mas ela não, ela simplesmente desiste de mudar e segue com aquela área, mesmo que ela não esteja mais feliz. Existe alguma consequência a longo prazo para essa pessoa? Assim, vem muito de a gente botar na balança, né? Porque pode ser que aquela área você não se identifique tanto trabalhando, mas ela te possibilite fazer certas coisas que são muito importantes para você, né? Então, assim, por exemplo, você fazer uma viagem ou até você fazer cursos na área que você gosta, né? Eu tenho uma colega que ela trabalha, né, ela é concursada, e ela faz muitos cursos nessa área, né, de terapêutica, né, então, assim, ela está cursando também psicologia, então, assim, aquele emprego é o que permite ela fazer isso, né, se ela saísse totalmente, ela talvez nem conseguisse fazer o que ela gosta, né, então vem muito de colocar na balança e pesar, né? O que que eu estou nesse emprego, mas ele me permite fazer várias coisas que são muito importantes para mim, né? Então, assim, vem muito de fazer essa avaliação, essa autoanálise, né? Mas, assim, existe a questão de quando, né, a pessoa é um emprego que adoece, que hoje em dia a gente tem muitos formatos, né, de emprego, de trabalho, e é um formato que adoece e ela também não cuida da sua saúde mental e nem tem outros projetos em paralelo que são importantes para ela, né? Que é para que ela possa ter esse sentimento de eu estou fazendo alguma coisa por mim,
né? Então, às vezes, pode ser muito difícil continuar, né? E aí vem muito de se fazer realmente essa autoavaliação. Quais as consequências de eu mudar? O que eu preciso fazer para eu mudar? Né? Mas isso é possível sim. Excelente, muito bom. São tantas coisas que vêm à mente, conforme a gente vai conhecendo a abordagem sistêmica, vem várias perguntas à mente. Assim, eu queria aproveitar e dizer para o pessoal que está acompanhando, quem desejar enviar suas perguntas, né, são muito bem-vindas também, né, para vocês participarem, né, estamos aqui. E Ivina, assim, desculpe. Não, assim, eu ia falar um exemplo para ti que eu lembrei há pouco, né, Sim. sobre voltando aqui ao que a gente conversou antes, sobre autorizar, né, o filho, quando os pais às vezes não autorizam o filho, né? E eu vou contar um exemplo que aconteceu comigo, né, que o meu filho começou no ano passado a ir para a escola, ele tinha 1 ano e pouco, ia fazer 2. Né? E ele chorava muito, muito. Todas as outras crianças elas já estavam lá adaptadas, ficavam sem chorar, e o meu chorava muito, né? E assim, era difícil para ele ficar ali na escola. Né? E quando eu fui ver, né, de onde é que vinha isso, eu vi que era de mim, da questão Ah, de eu ah, ter me sentir culpada por deixar ele tão novinho ir para a escola, né? De não ter nem 2 anos e eu precisar botar ele na escola, né? Então, assim, eu vi que, assim, era uma questão minha, né? De que estava dificultando ele de ficar, né? Então, assim, os filhos acabam absorvendo muito as nossas questões, né? Então, assim, para entender um pouco, né, de como é que funciona o sistema, de como é que isso reflete na prática, né? E aí, assim, depois eu fiz esse movimento, né, de fazer esse movimento interno mesmo, né? Era comigo, né, de dar essa autorização. E aí ele já ia ficando, né? E é olha, tanto que ele não continuou muito tempo porque houve a pandemia e eu acabei tirando, né? Por conta da pandemia. Mas quando eu fiz esse movimento comigo, internamente, ele já foi também ficando sem chorar. olha que incrível a sua história com seu filho. E que incrível também a visão sistêmica permitir você ter esse olhar para você, né? É que às vezes algumas Sim, pessoas têm a visão assim que o psicólogo ele é perfeito, que ele também não tem sentimentos, que ele só cuida dos sentimentos da gente, né? Mas vocês também precisam de ajuda, né? Assim, precisam ter esse sim. olhar para vocês mesmos, né? Para estar bem e poder ajudar os pacientes, né? É porque assim, a gente, independente da profissão, a gente é humano, né? E assim, apesar de a gente ser um profissional que estudou sobre o humano, não deixa a gente imune de ter as nossas questões pessoais, né? De ter as nossas dificuldades. A gente é como todas as outras pessoas, né? Só que a gente talvez tenha um olhar maior sobre como é que a gente funciona. Essa é a diferença, né? Mas que a gente também tem as nossas dificuldades, a gente também tem as nossas questões, né? A gente também tem as nossas demandas dentro do sistema, né? Que nem todas as outras pessoas. Sim, claro. É, ainda falando dessa questão que a gente conversou sobre a aprendizagem, sobre o se autorizar ou não se autorizar, algo que me chamou a atenção foi quando você falou também em relação à repetição de padrões, né? De que forma a pessoa ela pode, por meio da terapia, ser ajudada a quebrar com esses padrões? A gratidão entra aí em relação a essa quebra de padrão, por exemplo, quando você falou para a gente da questão de ser grato, mas de devolver o que não é nosso, como essa quebra de padrão, para a gente não repetir e poder, né, alcançar novos voos, né, não se comparar porque alguém do nosso sistema não conseguiu e a gente também não vai conseguir. Sim, é necessário muito a gente
saber que, como tu falou, a gratidão ela é fundamental quando a gente vai devolver algo para um peso, né, alguma dificuldade para alguém do nosso sistema, né? Porque quando a gente entrega esse peso, né, dizendo assim, pega isso aqui e joga, né, rebola isso aqui, pega isso aqui, que isso aqui não é meu não, Deus me livre, pega esse negócio que é teu, né? Então, assim, esse movimento está sendo feito com desprezo, né, com deboche, né, a situação, aquela questão do que aquela pessoa vivenciou, porque não foi fácil para ela, né? É tanto que ficou no sistema justamente porque foi algo que foi muito difícil, né? Então, esse movimento, né, de quando a gente herda muitos comportamentos, né, na nossa vida e a gente repete, e a gente está carregando pesos que não são nossos, a gente nunca deve devolver esse peso para pessoas assim, querem se livrar, né? Pega que é teu. Mas vem muito da gente reconhecer. Eu sei que foi difícil para você, né? Eu vejo a sua dor, né? De ter, vamos supor, de uma pessoa que foi para outro país e passou muita dificuldade por não saber o idioma, né? Eu devolvo essa questão para você. Eu vejo que foi difícil, eu sinto muito, né? Mas assim, agora esse peso não é útil para mim, né? Agora eu escolho fazer diferente. Os tempos são outros, né? Os tempos mudaram, né? A minha realidade é outra. A minha realidade não é a sua, né? Essa foi a sua realidade, né? Então eu deixo com você, né? Todos os movimentos sistêmicos eles envolvem a gente sempre ter muita gratidão, né? Pelo peso que a gente está devolvendo, pela nossa origem, né? Pelos nossos pais. Às vezes a gente tem questões com os nossos pais e a gente carrega muitos pesos deles, né? Porque os filhos, eles acham que se eles carregarem o peso pelos pais, eles vão se sentir mais amados, ou então eles vão estar salvando ali aqueles pais, né? A gente pode pensar assim conscientemente, coitado, ele não dá conta sozinho, então eu vou ajudar ele a carregar. E assim, Sim. quando a gente tem outro ponto, Tamara, é que a gente sempre deve ver as pessoas do nosso sistema, mesmo elas tendo passado por situações muito difíceis, a gente sempre deve ver elas com muita força, né? Porque assim, se elas passaram, aquela situação chegou para elas passaram por aquela situação difícil, é porque elas tinham força para passar, né? Quando a gente vê assim, coitado, é que nem eu mesmo, quando eu contando a história, né, de como eu escolhi a minha primeira profissão, eu olhava para a história do meu pai, eu sentia muita pena, né, Sim. de ele ter vindo e ter sido muito difícil para ele no começo, e de ele não ter podido escolher fazer o que ele ia amar, que ele mais amava, né, não ter podido escolher a profissão. Então, quando eu via ele sentindo dó, né, eu via ele como uma pessoa sem força, ele não tinha como aguentar, né, aquela história dele, né, aquilo que passou com ele. Então, quando eu vejo ele como sem força, eu me conecto e carrego o peso dele, né? Olha que Então vem muito. Então, sempre a gente deve olhar para as pessoas como pessoas com força. E hoje eu olho assim para o meu pai. E eu, puxa, como meu pai é forte, né? De ter passado por isso tudo, mas ele enfrentou. E hoje ele está aqui, né? Ele atravessou essas fases, né? E assim, ele teve na época dele as circunstâncias eram outras, né? Ele teve a vida dele, as circunstâncias eram outras, né? As dificuldades eram outras, era outra situação, né? Então a gente está em outra época, né? Hoje eu tenho tive mais oportunidades, né? Aquela dor, aquele peso não era meu de não escolher. sim. Então vem muito da gente ver a pessoa com força, né? E devolver sempre esse peso, o que for que você esteja repetindo de alguém, né? O que às vezes tem muita questão de, por exemplo, mães que não conseguem ter muito afeto pelo filho, porque a mãe delas também não teve.
né? Então, como é que elas vão dar algo que elas também não receberam? Elas não tinham para dar, né? Porque com a mãe delas também não foi, não teve muito afeto, não teve muito amor, não teve muito acolhimento. Elas não tinham como dar isso, se elas nem tinham para ela, né? Então, assim, uma mulher, por exemplo, tem essa dificuldade também com o filho, ela pode devolver e dizer, e ela vê que ela não gosta, né? Ela queria ser uma mãe mais afetuosa, ela queria ser uma mãe mais carinhosa, né? E mais presente, mais acolhedora. E aí ela pode fazer esse movimento, né? De mamãe, eu vou fazer diferente. Né? Eu sei que a senhora também não me deu porque não pôde, mas hoje eu escolho fazer diferente, hoje eu posso, né? Eu escolho dar para o meu filho. Lógico que não é uma coisa assim que a pessoa vai num passe de mágica ser a mãe mais carinhosa do mundo, ela vai exercitando isso, né? Ela vai aprendendo esse novo repertório de comportamento, que ela também não tem muito, mas ela pode ir ampliando isso nela. Como é que ela pode fazer, né, para ser mais afetuosa, para ser mais carinhosa, né, para ser mais acolhedora? E aí ela vai escolhendo fazer aos poucos, como ela vai aprendendo. Ela pode aprender, né, uma nova forma. Sim, claro. Muito legal. E Vina, você falou a questão de nós termos um olhar para o outro como alguém que tem força. E quer dizer de quando a gente tem pena de si mesmo? Dá para mudar esse olhar e também nos encarar como alguém forte? Dá. A gente, assim, às vezes nós somos pessoas muito fortes, né? Às vezes, por exemplo, pode acontecer da gente ver uma pessoa, que acontece muito com pessoas que têm um vício, né? E aí as pessoas da família dela, elas veem ela como, ai, uma coitada, né? Ela não consegue dar conta da vida dela, fica aí nessa vida aí lastimável, né? De ter um vício, de submeter a muitas coisas para ter aquela, ou a droga ou a bebida, né? Fazem cada coisa. Mas, por exemplo, aquela pessoa ela está carregando algo que é do sistema inteiro, não é só dela, muitas vezes. Né? Em muitos casos também é assim, ela carrega algo do sistema. Né? E se aquilo chegou para ela, é porque ela tem força para carregar. Né? Quem é de nós que teria essa coragem, sei lá, de que uma pessoa que tem um vício faz, às vezes de dormir na rua, né? De se meter a N circunstâncias, de não ter de, enfim, ficar na rua de qualquer forma, né? Então, Sim, a gente deve ver, ela se submeteu a isso porque ela tem força, né? E assim, às vezes a gente deve respeitar, né, essa pessoa, ver ela como uma pessoa com força, não como um coitado, né? Que às vezes a gente escuta muito, ai, coitado, né? Mas a gente nunca deve dizer isso, porque se elas estão passando é porque elas têm força para passar por aquela situação, elas têm força para sair daquela situação, né? Elas podem escolher sair daquela situação, né? Assim como elas têm força para passar por aquilo, elas também podem ter a força de sair, né? E assim com a gente mesmo, né? Que tu perguntou, Tamara. sim. Às vezes a gente pode se ver sem força, né? E o que é que pode estar acontecendo? Pode acontecer de a gente estar ocupando um lugar que não é o nosso dentro do sistema. Vamos supor de uma filha que, em vez de ocupar o lugar de filha da mãe dela, ela ocupa o lugar de mãe da mãe dela. Ela que, tipo assim, cuida da mãe dela. Ela vê essa mãe dela, ah, minha mãe não consegue, minha mãe não tem condições de fazer essas coisas. Aí eu vou lá e faço para ela, né? Eu vou sempre ali cuidando dela como se fosse ela que fosse a minha filha, e não eu que fosse a filha. Né? Então, quando para uma pessoa assim, ela pode perder a força, né? Ela pode ficar pesado demais para ela, porque ela está fora do lugar. Né? Ela está vendo a mãe como filha dela, ela não está vendo a mãe como mãe, alguém maior e que dá conta de passar pelo que ela passa. Né? Então, quando a gente está fora do nosso lugar, no nosso sistema, por exemplo, de um irmão, né? Vamos supor
o irmão do meio, mas ele quer ser como se fosse o mais velho, ele quer ser respeitado como o mais velho, né? Ele não respeita o mais velho. E aí ele acaba ocupando esse lugar do mais velho, né? Essa pessoa também pode ficar sem força, porque ela não está no lugar dela, né? Então, Sim. assim, o que ajuda muito a gente a recuperar a nossa força, a gente está no nosso lugar, né? Respeitar essa hierarquia que tem dentro do sistema, e a gente devolver os pesos que não são nossos, né? Porque quando a gente carrega pesos, os nossos a gente dá conta de carregar, é porque todo mundo tem os seus pesos. Mas quando a gente carrega peso que não é nosso, é de outra pessoa, a vida fica muito pesada e ela vai perdendo a força, né? Então, assim, sistemicamente, ela ocupar o lugar dela, né? E ela estar só com os pesos que são delas, né? Dela, aí ela dá conta. Mas quando ela está fazendo alguma coisa que esteja fora disso, aí vai ficar muito pesado para ela. Então, assim, a solução, né, disso é de olhar sistemicamente o que está acontecendo, né, e de voltar ela para o lugar dela, né, essa pessoa voltar a ocupar o seu lugar, a sua posição na família, que é a dela, ou de ela devolver esse peso, né, que não é dela, né, que pode estar ficando muito, ela pode estar se sentindo sem força por conta disso, né, e o que chegou para você, né, às vezes a gente fica cansado, emocionalmente, do que pode vir a acontecer, né, das situações que a gente enfrenta. Vamos supor que a gente está carregando, a gente tem alguma questão com nossos pais e aquela questão se repete. Daí, às vezes, a gente acha, ou então qualquer outra coisa, né? Às vezes vai refletir no relacionamento, né? E aí ela acha que não vai conseguir mais dar conta, né? Mas se aquilo aconteceu para ela, né? É porque ela tem força para dar conta, né? A gente passa na vida por altos e baixos, né? E às vezes a gente precisa diminuir nosso ritmo. E quando a gente faz isso, mas assim, as fases ruins também não duram para sempre, né? A gente atravessa, a gente pode se sentir sem força, mas a gente consegue atravessá-las. Excelente. Ivna, eu queria agradecer muitíssimo, assim, o tempo passou tão rápido, a gente já está quase chegando já ao fim do tempo, né, de live, mas eu já deixo um convite aberto para você voltar mais vezes, porque foi realmente incrível ter essa oportunidade de conversar com você e, assim, a gente percebe que tem muito que se aprender sobre a visão sistêmica, né? E eu queria aproveitar esses minutinhos para a gente fazer uma selfie dessa nossa live. E também quem estiver assistindo, se desejar tirar uma foto, um print, né? E nos marcar nos stories de vocês, de que forma essa conversa agregou para você, né? Que reflexões você vai levar dessa conversa, tá bom? Aí Eu queria também agradecer também pelo convite, Tamara. Eu que me senti muito honrada de estar aqui falando, conversando com você sobre a aprendizagem, né, sobre esse olhar sistêmico. Muito bom estar aqui e a gente, assim, agregar uma com a outra, né, nessa temática. Com certeza. Então, eu queria pedir a sua autorização aqui para a gente fazer uma foto, tá? Vamos lá. Vamos lá. Só um momento. Vou fazer mais uma foto para garantir. Excelente. Ivna, mais uma vez, muitíssimo obrigada por ter aceito esse convite. Foi maravilhoso conversar com você. Você é uma profissional incrível. E desejo muito sucesso a você na sua área, né? Que você continue a ajudar mais pessoas, né? Através dessa linda profissão que você abraçou, que é a profissão de psicóloga. Ai, obrigada, Tamara. Eu também agradeço muito pelo convite e que você também cumpra o seu propósito aí como professora, ajudando cada vez mais as pessoas a conquistarem seus objetivos, aprendendo um outro idioma, né? Isso proporciona a ela muitas portas abertas.
Sim. Meu muito obrigada, um abraço, Ivna, para você e obrigada a todos que estiveram aqui conosco nessa live de hoje, tá? Até a próxima Beijo, oportunidade. tchau. Tchau!